a imagem mais forte que eu tenho da minha infância em relação à leitura é do dia em que minha mãe chegou da feira. Nós morávamos na roça e ela tinha ido à rua, que era como todos chamavam o povoado, e de lá voltado com uma novidade. Era um folhetim que ela disse chamar-se ABC. Era onde estavam todas as letras com as quais se escreviam as palavras e que davam nome a tudo que existia no céu e na terra. E ela foi dizendo o nome das letras. E eu, menino, me recordo muito disso, fui me encantando com aquilo que ela ia me descrevendo. Um A, um B. No embalo, decorei os nomes das letras com muita rapidez. Minha mãe ficou impressionada e já partiu para a segunda etapa, que foi me trazendo uma cartilha. Aquela história, né? Ivo viu a uva. E a partir daí começou o meu processo de alfabetização. Em casa, numa casa de roça, no mundo agrário e ágrafo. E daí a pouco ela me levou para a escola, na rua, lá no povoado. E a professora, que se chama ainda, ela está viva com quase 100 anos, Serafina, se encantou com o fato de uma mãe levar um filho já com meio caminho andado na alfabetização. E a professora tinha um método muito típico da época, que era a época da escola risonha e franca, com muita cantação de hinos patrióticos e declamação de poemas. Aquela história, os hinos. Glória aos homens, heróis dessa terra, essa pátria querida, que é o nosso Brasil. Aquele outro, brava gente brasileira. E os poemas, desde Castro Alves, né? Auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança. Estandarte que a luz do sol encerra as divinas promessas da esperança. Olavo Bilac, criança, não verás país nenhum como esse. Enfim, essa escola tão ufanista, tão patriótica, foi uma formadora de leitores. Trago a melhor recordação das minhas primeiras leituras feitas nessa escola. E depois chegou uma outra professora para dar aula na escola rural, no prédio da escola rural. E essa outra professora, que se chamava Tereza, já trabalhava mais com a prosa. Nunca me esqueço do primeiro dia da aula dela, que ela pôs os livrinhos sobre a mesa, abriu as janelas do prédio, a porta, a janela, e deixou o sol entrar. Era um lugar muito um lugar muito ensolarado, no sertão. E ela se encaminhou para a sua mesinha e pôs os alunos em fila, e cada um que chegava, ela abria uma página e mandava o aluno ler em voz alta. Eu me lembro que para mim caiu isso. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da carnaúba. Imagine o impacto disso, dessa leitura, para um menino que vivia num lugar onde nem rio havia. Danei a sonhar com o mar. E aí já vem essa coisa maravilhosa do efeito da leitura, né? Essa viagem que eu comecei a fazer naquele lugar
onde parecia que o mundo não existia e que só passou a existir quando chegaram essas professoras, que nos trouxe o mundo ali para aquele lugar, sem rádio, sem notícias das terras civilizadas, sem livros. Tudo começou ali na escola. Inclusive, a segunda professora que chegou, ela tinha um método de ensino que eu diria que hoje eu diria que era o de uma oficina literária que ela fazia com os alunos. Uma oficina literária diária, porque ela mandava o aluno ler, depois ela mandava o aluno copiar o texto que ele leu. Chamava cópia. Depois vinha o ditado. Ela ditava aquele texto para o aluno copiar e depois ela corrigir se o aluno copiou certo ou não. E aí vinha o aprendizado de escrever carta. Tinha sempre um modelo, um começo, uma cabeça para essas cartas. Prezado amigo fulano, o motivo destas mal traçadas linhas é dar-te as minhas notícias e, ao mesmo tempo, receber as tuas. Como tens passado? Bem, não é? Assim espero. Ponto. Em Deus. Ponto. E depois disso, aí era com o aluno continuar a fazer o seu exercício de carta, que na verdade era um exercício de redação. Depois ela dava temas para a gente desenvolver o que ela chamava de composição escolar. Esses temas eram ligados à nossa experiência ali do cotidiano, nosso cotidiano, coisas muito simples da nossa vida ali. Um dia ela pegou pesado, pois o tema foi o seguinte: um dia de chuva. Como o lugar era chegado a uma seca, escrever sobre a chuva exigia muita imaginação. Eu acho que foi nesse dia que a professora Teresa fez de mim um ficcionista. Pronto, cá estou. O meu interesse pelo livro começa na escola. O meu interesse pelo livro começa na escola, porque, de repente, a professora dava livro para a gente levar para casa, para ler e depois devolver para a escola, né? Devolver para ela. E nesses livros tinham pequenas historiazinhas. Primeiro, aquele livro de leitura dela era uma antologia de contos, crônica, trechos de romance. O primeiro texto que eu li naquele livro era o começo de Iracema, do Zé de Alencar, que me provocou um grande encanto, né? Um encantamento enorme. E eu me lembro que tinha fábulas, assim, eu me encantei com as fábulas, a cigarra e a formiga, coisas desse tipo, né? Um pouco mais adiante chegavam os rapazes maiores do que eu, que estavam, um ou outro que estava estudando fora, no ginásio, numa cidade maior, né? Numa cidade propriamente dita, porque ali não era nem cidade, era um povoado. E a gente começava a conversar sobre livros. Eles percebiam que eu gostava de livro e começavam a me emprestar livro também. Aí chegava assim um escrivão que chegou no lugar, que era um bom leitor, começava a me emprestar uma coisa ou outra e a conversar comigo sobre as leituras dele, até eu ir estudar numa cidade mais adiante, fazer o ginásio. E naquela cidade, sim, aí tinha uma estante no Grêmio do ginásio, que eu comecei por conta própria a pegar livro ali no Grêmio, né? E aí um professor, que aliás era um professor de geografia, chamado Carlos Borges, nunca me esquecerei do nome dele. Ele era de geografia, mas ele gostava muito de literatura. E nos intervalos das aulas, eu não sei como é que levava isso.
eu devia provocar uma conversa em torno do livro, porque esses professores acabavam me ajudando muito. E ele tinha uma boa biblioteca em casa e começou a me emprestar livros. E aí já me introduzi à modernidade literária brasileira, na ficção. Me emprestou Graciliano Ramos, depois Jorge Amado, e por aí vai. E eu me encantei muito com a maneira desses escritores de escreverem, porque era diferente de tudo que eu tinha lido antes. Antes eu estava muito preso ao romantismo, né? Tinha lido assim Helena, de Machado de Assis, tinha lido alguma coisa de Zé de Alencar, e daí a pouco estava lendo Monteiro Lobato, que foi um outro encantamento. Não o Lobato para criança, é uma coisa curiosa. Eu não tive uma experiência na infância com a literatura infantil. Toda a literatura que me chegou, desde logo a seguir as primeiras letras, foi uma literatura para adulto, né? Uma poesia para adulto, uma prosa para adulto. E o Lobato, que me encantou, foi exatamente o contista Lobato, o Lobato de Urupês, né? E pronto, eu segui. Aí já era um leitor a caminho mesmo, e não ia parar nunca mais, né? Na própria cidade, na prefeitura, tinha uma pequena biblioteca que eu ia lá, quando eu estava com tempo, eu ia lá para ficar lendo. Na agência do IBGE local, que ficava no prédio da prefeitura também, tinha um rodapé todo assim, cheio de livros, e o agente do IBGE era uma pessoa muito camarada, e percebendo meu interesse por livro, deixava eu levar livro para casa, eu lia e devolvia para ele. E assim segui pela vida fora, até ir para a capital. Aí quando eu fui para a capital, eu já fui para trabalhar em jornal, e o jornal ficava perto da biblioteca pública da cidade. E naquela biblioteca pública eu já comecei a descobrir até Proust, né? Não sei se entendi o Proust, que comecei a ler pela primeira vez, A Caminho de Swan, mas estava lá. A minha relação com a escrita começa na minha infância também, porque não é, a leitura começa na infância e a escrita vem junto. Um dia houve o maior evento na cidade, que foi a ordenação sacerdotal de um frade nascido ali. E foi uma festa muito bonita na igreja, uma missa solene, com a presença do bispo da Diocese da Bahia. E era uma coisa que ninguém tinha visto, um bispo e um monsenhor e tal, estava tudo muito diferente ali. E a professora, antes, começou a me preparar para fazer um discurso de saudação àquele frei, que era o Frei Mariano de Iambupe. Iambupe era a sede do município. Ela já me treinou ali para escrever um discurso, veja você. E quando eu fui para o ginásio, também fazia discursos lá em certas ocasiões. De repente estava fazendo um jornal mural, daí a pouco com os colegas de ginásio fizemos um jornal. E nesses jornais que a gente fazia muito exercício de literatura, de poemas, escrevia croniquetas, escrevia supostamente algo que chamávamos de contos. Só que um dia o professor de português falou para mim assim: olha, o seu negócio não é poesia, é prosa. E eu passei a acreditar nele. Tanto que eu tenho a sensação que eu me tornei ficcionista por incapacidade de escrever um poema e de tocar um instrumento, ou de compor uma música. Eu gosto muito de música, sou um escritor movido à música. E quando Caetano Veloso fez aquela música, dizendo como é bom poder tocar um instrumento, ele me matou.
porque eu virei romancista exatamente por uma deficiência, digamos assim, uma falta. E, claro, a gente escreve para preencher alguma falta na vida. As pessoas na redação do jornal liam muito. E fui para o jornal também como uma possibilidade de um treino diário para chegar ao texto literário. Fui para o Jornal da Capital, fiquei 1 ano, depois fui para São Paulo, trabalhar na última hora. E chegar na última hora, encontrei um ambiente muito favorável a isso, porque as pessoas na redação do jornal liam muito. E encontrei, inclusive, um jornalista paulista de Araraquara, que estava na redação e já era um profissional muito respeitado, que é ninguém menos que o Inácio Loyola Brandão. E o Loyola, passado um tempo, ganhando assim uma relação já mais próxima, um dia ele me mostrou uma página de um livro que ele estava escrevendo. Ele chegava na redação mais cedo e adiantando o próprio expediente dele de escrever. E eu fiquei quieto, eu fiquei admirado, achei assim uma coisa muito boa ele me mostrar aquilo. E não lhe confessei que eu também mantinha um sonho secreto de me tornar um escritor. Do jornal eu passei para a publicidade lá em São Paulo também, com o mesmo objetivo de ter um ofício que me obrigasse diariamente a escrever, com uma outra técnica, uma técnica nova para mim, que era a publicidade, esperando que isso me ajudasse na hora em que eu estivesse conseguido já partir para o texto literário. E, de fato, essas duas experiências, do jornalismo e da publicidade, produziram um grande efeito sobre o meu texto literário mais adiante. A minha sensação é a seguinte, que o jornalismo me ensinou a ver o mundo e a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho. Nos meus romances, eu passei por cenários rurais e urbanos. Eu tenho também alguns recortes ligados à história do próprio país. Agora, tenho marcadamente uma trilogia. Começa com Essa Terra, que é de 1976. 20 anos depois, esse romance é revisitado em O Cachorro e o Lobo. E mais de 10 anos depois, O Cachorro e o Lobo é revisitado em Pelo Fundo da Agulha. Essa trilogia, ela tem um núcleo aí que pertence a esse fluxo das migrações do Nordeste para o Sudeste. Mas eu pego essa história pela volta do migrante. Também tem outros romances ligados a essa paisagem de sertão, que é um chama Adeus Velho e o outro Carta ao Bispo. Mas aí tem romance sobre... Eu tenho uma tetralogia do Rio de Janeiro, formado por Um Táxi para Venda da Áustria, o centro das nossas desatenções, que foi relançado agora por causa dos 450 anos do Rio de Janeiro, e Meu Querido Canibal e O Nobre Sequestrador, que receberam recentemente o selo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro pelos 450 anos da cidade. Mas, como essa terra virou uma espécie de carro-chefe dos meus romances, muita gente me vê só por esse lado, do camarada que fez esse recorte da ligação cidade-sertão, puxando pelo lado do fluxo migratório. Eu diria o seguinte, que este escritor que vos fala,
teve o seu imaginário formado naquele universo ali que eu já descrevi antes, daquele povoado, daquela terra, naquele tempo, é bom que se diga, perdida nos confins do tempo, esquecida nos confins do tempo. Hoje a realidade desse mundo é outra. E também eu tenho investigado e trazido essas transformações, essa realidade, procurado pelo menos trazer, nos romances subsequentes, O Cachorro-Lobo e o Pelo Fundo da Agulha. Mas, seguramente, um dos meus melhores personagens é aquele lugar. Aquele lugar trazido como cenário dessa trilogia. Pode parecer até uma coisa um tanto estranha, para não dizer cabotina, eu dizer que fui um dos autores brasileiros que inventaram palestra de escritor, com João Antônio e Inácio Loyola Brandão, 2 paulistas e um baiano. Isso a partir de um debate que nós fizemos no Teatro Casagrande do Rio de Janeiro, que contou mais com as participações do mineiro Wander Piroli, do maranhense José Lozeiro e do cearense Juarez Barroso, e com a mediação de ninguém menos do que o mestre Antônio Aires, o filólogo. Esse debate teve muita repercussão na imprensa do Rio de São Paulo, e não sei porquê, de todo o time, 3 autores passaram a ser muito convidados, frequentemente convidados, para fazer palestras em outros lugares. O Loyola, João Antônio e eu. Né? E nisso, rodamos o país quase todo. E eram tantos os convites que não dava para a gente ir os 3 juntos de vez. Uma hora eu estava em Manaus, o Loyola estava em Juí, lá no sul, o João Antônio estava no Maranhão, e assim a gente ia. Depois começaram a entrar outros e outros autores na parada, e era muito frequente a gente cruzar com escritores em aeroporto, em estação rodoviária, em estação ferroviária e tudo, né? Naquele tempo, era uma época de ditadura, com muito cerceamento da liberdade de expressão, e a nossa ida e vinda, país adentro e afora, era como se a gente fosse assim um pouco de cacheiro viajante, não só das letras, mas da informação. A gente levava um tipo de informação que nem sempre estava chegando a tudo quanto era lugar. E o leitor daquele tempo era um leitor muito ávido por descobrir novos autores, por descobrir a literatura brasileira. Hoje, a minha impressão é que as pessoas estão mais interessadas em nos ouvir. A proporção dos que se interessam em nos ler é menor do que naquele tempo. Eu adoro o convívio com o público, adoro as pessoas, né? Adoro conversa. O Brasil hoje está muito mais estruturado para isso. Já participei de festa literária e feira de livro, de Manaus a Passo Fundo, né? E esse segundo semestre, por exemplo, eu tenho rodado muito pelo Nordeste. E ficando impressionado de chegar numa cidade como Garanhuns, lá no Sesc, uma sala lotada, várias gerações, assim, várias faixas etárias. E descobri naquela cidade que havia uma sala de leitura com meu nome, lá numa escola municipal. E me levaram lá, foi uma coisa muito impressionante. Eu me levaram de sala em sala e eu me vi naquelas salas como
o menino daquelas escolas lá da minha infância. Foi fantástico.